Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, aos amigos também que nos acompanham através das redes sociais. Eu sou o Pastor Júnior e essa é mais uma edição, mais um encontro no nosso Pão das Três da Igreja Batista em Vila das Belezas. Sejam bem-vindos, aproveitem esses primeiros instantes aí da nossa live diária para compartilhar o link também, para poder participar, fazendo aí, quem sabe, os seus pedidos de oração, as suas intervenções. Os irmãos estão sempre dando também boa tarde aí, cumprimentando uns aos outros, interagindo. E é para esse propósito realmente que a gente faz essa live, para compartilhar a palavra de Deus, para orarmos, mas para que os irmãos possam também compartilhar seus pedidos, conversarem, de alguma maneira a gente driblar aí um pouco esse período da pandemia, tendo comunhão, tendo contato, dialogando e dando aí continuidade à nossa vida cristã. Hoje é dia 29 de junho de 2020, eu não fiz as contas exatas, mas nós já estamos aí próximos aí aos 100 dias de isolamento. Se eu não me engano, o nosso último culto presencial foi no dia 18 de março, se eu não me engano, foi um culto de quarta-feira. Após aquele culto nós fizemos a reunião em que decidimos então pelo nosso afastamento, não termos mais os cultos presenciais. Ainda lembro bem daquele dia, porque no final daquele culto a gente, ali no pátio, ali depois da reunião, conversando uns com os outros, um ar de bastante tristeza. Eu reconheço que foi um dia realmente triste e estranho. A gente combinar de que a gente não se encontraria mais. No sábado seguinte a gente já fez as primeiras gravações dos cultos aí, que começaram então a serem colocados aí, postados no YouTube, e já se vão aí mais de 3 meses de isolamento social. Naquela segunda-feira, após esse primeiro final de semana em que nós já não estávamos reunidos, já veio de fato uma orientação governamental pelo isolamento, pelo fechamento, pela a decisão para que a gente não tivesse mais atividades com aglomeração, com agrupamento de pessoas, e já se vão aí 100 dias. Eu ainda não me acostumei com isso, espero não me acostumar. Tenho orado aí todos os dias aí, pedindo ao Senhor o retorno das nossas atividades, da nossa vida, da nossa tranquilidade, e me mantenho orando por isso e peço que você também se mantenha orando por isso. Mais uma vez então, vamos cantar, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos citar aqui muitos pedidos de oração que têm surgido através dos grupos, através até mesmo aqui dos comentários do chat do Facebook. E os irmãos então fiquem à vontade para participar. Às vezes a gente tem alguma dificuldade, tá bom? Para ver aí as atividades. Eu mesmo não estou vendo. Eu sempre gravo aqui com a câmera traseira do celular, então eu não estou vendo. Eu não consigo interagir com vocês. Então, é pastor, tal. Então, não nos tenha por mal educados, mas para a gente poder ter uma certa qualidade com a imagem, com as dificuldades que a gente tem com internet, não aqui em casa, né, com internet no Brasil, que é muito ruim, a gente tenta gravar com a câmera de trás aqui do celular, a traseira, então eu não consigo ver os comentários. Mas pode comentar, depois a gente curte, conversa com alguns, então fiquem bastante à vontade, que Deus possa abençoar a vida de todos nós. Vamos orar, buscando a presença do Senhor. Logo na sequência nós vamos cantar e ler a palavra de Deus e depois colocar aí os pedidos de oração. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um Pão das Três, muito obrigado por mais um encontro que nos traz alegria nesses momentos de distanciamento social e de pandemia, porque de alguma maneira mantemos os nossos cultos, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, e de alguma maneira também mantemos comunhão com os nossos irmãos, conversando, dialogando e participando de coisas em comum, em coisas em conjunto, como o Pão das Três. Obrigado pela presença de todos que já estão conosco, por aqueles que vão entrar, pela vida daqueles também que vão acompanhar mais tarde através do Facebook mesmo, ou muitos que acompanham apenas quando esse vídeo vai para o YouTube. Enfim, que todos sejam abençoados, ó Deus, guardados pelo Senhor, que a Tua misericórdia possa alcançar a vida de todos nós, e que a Tua palavra também continue falando aos nossos corações e transformando a nossa vida. Muito obrigado, fica conosco, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero cantar com vocês o hino 81 do cantor cristão, Nenhum Amigo é Igual a Cristo.
Hoje a gente vai falar um pouco sobre perseguição, na verdade, sobre inimizade com o mundo, sobre as coisas que o mundo faz contra a igreja, contra os cristãos. E eu poderia ter escolhido outros hinos, né? Seguirei o meu bom mestre, outros hinos que falam a respeito de seguir Jesus, mas eu quis escolher esse que fala sobre amizade, sobre um amigo sem igual, porque é a garantia que nós temos de que ele não nos abandona de forma alguma nesses momentos tão difíceis, né? Então, 81 do cantor cristão. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum, outro ama que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum momento ele me abandona, não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum. Nenhum ansioso a que é rejeitado, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. É isso aí. Não há amigo tão nobre e santo, não nenhum. Não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Nós vamos falar um pouco sobre dificuldades, sobre perseguições, mas eu quis trazer um hino que falasse sobre amizade, porque o foco é exatamente esse, da presença de Cristo, nos protegendo e nos guardando, porque se somos perseguidos, como ele mesmo diz, é por causa do nome dele. Mas vamos pensar um pouquinho a respeito desse assunto. A nossa reflexão hoje, ela está baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, na verdade, é apenas o versículo 11. Eu vou ler a passagem até o versículo 12, para a gente ter uma leitura mais completa, mas a minha ênfase será no versículo 11, tá? Eu quero pegar só um trechinho do Sermão da Montanha aí, que é o versículo 11, tá? Então deixa aberto aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, ou Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos de 1 a 12, e mais uma vez lembrando que nós estamos lendo na Almeida Revista e Corrigida. Mateus, capítulo 5, os versos de 1 a 12. Deixa aberto aí e vamos orar antes da leitura e antes também da nossa reflexão. Pai, muito obrigado por mais um momento em que estamos juntos, lendo a Tua Palavra. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, nos edificando, e que, ó Pai,
apesar das limitações, ó Pai, dos instrumentos, dos vasos que somos nós, a Tua palavra possa cumprir plenamente o propósito para o qual ela é lida, pregada e compartilhada nesta tarde. Te agradecemos por uma palavra tão preciosa, por um registro tão precioso a respeito das palavras de Jesus e da maneira como elas chegam a nós, mediadas pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que fala aos nossos corações, nos dando a medida e a compreensão daquilo que o Senhor diz. Muito obrigado, fique conosco e nos abençoe. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Portanto, Mateus capítulo 5, os versos de 1 a 12, e diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, por isso é até conhecido como Sermão do Monte ou da Montanha, e assentando-se, aproximaram deles os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição e por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Como eu disse, a ênfase da gente hoje está no versículo 11, complementado, obviamente, pelo versículo 12 também. Então, a gente não vai olhar o Sermão da Montanha, da montanha inteiro, né? Esse primeiro trecho do Sermão da Montanha inteiro, porque eu acho que mereceria aí meses, aí, cultos e cultos, sermões e sermões, estudos e estudos. Até essa parte que eu vou abordar hoje, a gente vai abordar apenas alguns detalhes dela, a gente poderia aprofundar bastante. Algumas informações que eu acho importantes. Eu sempre que eu penso no Sermão da Montanha, eu tenho uma lembrança também, me remete um pouco à saída do povo do Egito, quando eles peregrinam e eles chegam ali no Monte Sinai, ali por volta ali, sei lá, de Êxodo 16, 17, 18, e aí quando chega no capítulo 20, Moisés vai até o monte, ele recebe lá os 10 mandamentos e desce do monte trazendo os mandamentos para o povo. Alguns paralelos que eu faço entre o Sermão da Montanha naquele momento é o fato de que está no início do povo de Israel como um povo que se reconhece como povo do Senhor, é o início desse relacionamento para valer como povo. É lógico que está lá atrás em Adão e Eva, em Abraão, Isaac e Jacó, mas agora eles são uma grande nação, eles vão se descobrir como uma nação do Senhor. E aí quando a gente vai para o Sermão da Montanha, você vê aqui, a gente apesar de estar dizendo aqui no versículo 1 que são os discípulos, mas anteriormente já tinha uma multidão reunida que ele congregou, e aí os discípulos vêm e se aproximam dele, então tem uma multidão ouvindo, e é o início do ministério de Jesus, onde ele vai colocar ali as suas regras, a sua lei. Então a gente já tem esse paralelo, um povo, o início, e a gente tem ali os discípulos e o início do ministério de Jesus. O conteúdo também é um conteúdo muito importante. Lá você tem os mandamentos, e aqui não são novos mandamentos, porque é muito interessante, a gente não vai necessariamente fazer esse paralelo hoje, mas tudo que é ensinado no Sermão da Montanha, porque ele não acaba aqui no versículo 12, tá? Ele acaba, na verdade, no capítulo 7, lá no seu último versículo, praticamente, que é o versículo 29. Então são 3 capítulos de Mateus apenas a respeito do Sermão do Monte. A gente só começou a ler o início dele. Você vai poder fazer um paralelo direto entre tudo aquilo que Jesus ensina no Sermão da Montanha com os 10 mandamentos. Inclusive ele vai fazer uma comparação, ouvir o que foi dito aos antigos, no sentido de que a tradição humana tinha também deturpado os ensinamentos do decálogo, lá dos 10 mandamentos, e acrescentado camadas desnecessárias. Jesus, além de ele estar recordando os mandamentos, ele está limpando os mandamentos das ideias humanas. E quando você limpa os mandamentos das ideias humanas, Jesus vai mostrar para a gente
que o ensinamento dos mandamentos que já estavam previstos, já estavam contados, já estavam analisados, já estavam escritos desde a antiguidade, eram muito mais profundos do que aquela gente foi capaz de entender, e talvez até que a gente hoje seja capaz de entender. Há um desafio muito grande. Então, quando Jesus assim, visto que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, ele não está apenas aprofundando, ele está mostrando, escancarando a realidade de cada um dos mandamentos, como por exemplo, sei lá, vamos pegar o caso do adultério. Então, lá naquele caso era realmente ter um relacionamento com uma mulher, principalmente de natureza sexual. Jesus aprofunda e diz, qualquer que olhar para uma mulher desejando essa mulher, já cometeu adultério. Então, ele mostra que isso já estava compreendido na lei e que agora as coisas devem ser levadas com uma seriedade muito grande, com uma seriedade maior. E, obviamente, quando a gente pega aqui essas palavras que eu li, os bem-aventurados, ou falando da felicidade conforme o reino, porque bem-aventurado pode ser traduzido por feliz também em algum sentido. Felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os que têm fome. Ele começa dizendo o seguinte, olha, daqui a pouco eu vou dizer algumas coisas para vocês aqui que vão colocar vocês em choque com o mundo. Vai ser um negócio muito diferente, que o mundo não aceita, que o mundo não quer, que as pessoas não querem. E a maneira de vocês viverem, as coisas que vocês vão ensinar, vão ofender diretamente o pensamento e a prática desse mundo. E por isso vocês terão dificuldade, mas sejam felizes. E aí entra naquilo que eu já disse aí há uns 2 ou 3 pontos das 3 atrás, a respeito dos paradoxos, as coisas que tem na Bíblia, né? Como, por exemplo, nós somos santos, mas ainda somos pecadores, nós somos cidadãos dos céus, mas ainda vivemos aqui na terra. Aqui nós temos também. Porque se você parar para olhar, bem-aventurado porque é pobre, bem-aventurado porque chora, bem-aventurado porque tem fome, em tese seriam coisas que não nos trariam alegria e felicidade. Pelo contrário, bem-aventurados os que são perseguidos, são injuriados, que é o que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, não faz muito sentido quando a gente olha à primeira vista. Mas por que faz sentido à luz do texto? Por quê? Porque o padrão de comparação, o fundamento dessas coisas é bem diferente. Ou seja, não é a alegria segundo o mundo, porque a alegria segundo o mundo, ela é de riso, ela é de conquistas. Mas qual que é o fim delas? É a tristeza, é a morte. E no reino de Deus? Fazer a vontade de Deus no primeiro momento pode ser difícil, pode ser muito doloroso, mas qual é o resultado de fazer a vontade de Deus? A vida eterna, a felicidade eterna. Andar com Jesus é muito difícil, mas aonde esse caminho nos levará? Nos levará a Deus. Andar no mundo é muito fácil, é mais fácil viver como as pessoas do mundo, ou como o mundo dita. Mas qual que é o final? É morte, destruição e distanciamento de Deus. É uma vida eternamente na desgraça, no inferno. Então, esses paradoxos, eles são compreendidos também à luz da finalidade deles, do propósito, de como as coisas acabam, de não olhar a vida apenas por um momento, por um instante, por um flash, e se desesperar por aquilo que acontece. Bom, os versículo 11, que é o que eu quero ressaltar hoje, ele fala a respeito de sois vós quando vos injuriarem. A injúria, né? falar mal a respeito de alguém, xingar. Aí pode entrar também a expressão da maledicência, pode entrar aqui a questão também da calúnia, ou até mesmo do falso testemunho, e que vai ser vivido não só pelos apóstolos, que a gente conhece bem pela Bíblia, mas tem sido uma constante na vida de cristãos em todo o mundo desde então. No momento no Brasil, apesar de algumas pessoas dizerem assim, estamos sofrendo limitações, perseguições, a gente está muito longe de estar vivendo algum tipo de perseguição religiosa. Ainda temos uma liberdade muito grande para pregar. Existe uma vontade? Existem planos? Existem a tentativa de criação de leis e de regras para limitar principalmente os cristãos? Existem, mas na prática as coisas ainda estão muito, graças a Deus, muito na base ainda, né? Ainda estão muito no planejamento, não estão acontecendo muito na prática. Mas quando a gente olha pelo mundo,
e aqueles que são mais ligados em missões, então sabem do que está acontecendo no mundo. Gente realmente proibida de falar de Jesus, lugares onde igrejas são proibidas, onde cultos religiosos, mesmo dentro de uma casa, são proibidos, aonde uma pessoa que se diz cristã, ela perde os seus direitos civis, perde a família, é posto para fora de casa, gente que é presa, gente que morre, não tem nem direito a um enterro, são enterrados em valas comuns, abandonados, jogados no rio, em rios e mares e mortos de uma forma muito violenta. Infelizmente, há lugares no mundo onde esse tipo de coisa continua acontecendo. Há lugares em que a perseguição é um pouco menor, mas você tem limitações, as pessoas perdem direitos civis e tudo, apesar de não correrem risco de morte, ainda passam por limitações. Então ele diz isso: bem-aventurados, felizes quando vos injuriarem. Engraçado que é uma coisa que parece totalmente contrário do que a gente procura. A gente foge, às vezes, do debate, da briga, a gente sempre tem aquela linguagem, não é bem assim, você precisa me entender. Existe toda uma literatura sendo escrita já há décadas e décadas e décadas, que vem arrefecendo os nossos corações no sentido de perceber as dificuldades que estão à nossa volta, as injúrias, as perseguições que realmente existem. Eu estou aqui comparando em níveis, né? Mas em níveis menores no Brasil existe também. E dizendo, sejam felizes quando as pessoas falarem mal de vocês porque vocês são crentes. Isso é interessante, olha que interessante. Aí ele continua, e perseguirem. Aí a coisa já fica mais apertada, porque a perseguição tem um aspecto físico, aí, geográfico, de invasão de espaços, de aprisionamento, de limitação, de suspensão de direitos. E aqui, obviamente, está implícita a questão até de prisão e de morte, que os discípulos, por exemplo, viveram. A igreja cristã, quando você lê Atos dos Apóstolos, por exemplo, você percebe uma coisa muito interessante, que foi aquela extrema perseguição que espalhou os cristãos. Eles precisaram fugir ali de Jerusalém, das cercanias, e se espalharam pelo mundo por causa da perseguição. Até Paulo, né, você sabe disso, ele se tornou um perseguidor da igreja, ele vai tentar capturar cristãos lá em Damasco, lá para o norte, bem distante ali de Jerusalém. E mentindo, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque Jesus não poderia falar assim, falando a verdade, né? Quer dizer, vocês realmente estão sendo perseguidos porque vocês são criminosos, porque vocês fazem coisas ruins, porque vocês atrapalham a vida das pessoas. Não, ele está dizendo mentindo. Ou seja, sempre foi necessário, na perseguição dos cristãos verdadeiros, que os seus perseguidores criassem mentiras a respeito deles. Foi o caso de Jesus. Algumas coisas que irritaram aqueles religiosos da época eram verdade, porque Jesus, por exemplo, se dizia Deus. Apesar disso irritá-los, era verdade. Então a gente não está falando que Jesus mentiu, muito pelo contrário, os irritou por falar a verdade, que contrariava os seus conceitos. Mas muitas coisas que foram levantadas nas acusações de Jesus também eram falsas. Eles precisavam construir uma história dentro do judaísmo e uma história também que convencesse os romanos. Porque os romanos não teriam crucificado Jesus pelo simples fato de ele se dizer Deus ou ter criado algum problema para os fariseus. Mas, esse daqui está levantando o reino, ele se diz rei dos judeus, e isso era um problema. Isso era, de fato, uma dificuldade que preocupava os romanos. Então, eles precisaram criar mentiras em dois sentidos, para convencer judeus e para convencer também os romanos de que Jesus era um charlatão, de que era um criminoso. Então, havia mentiras que eles contaram a respeito de Jesus e também a falta de capacidade de aceitar verdades que Jesus dizia. Mas mentiras de Jesus de forma alguma. Por isso ele ensina a nós, como discípulos dele também, a não sermos perseguidos, que se formos perseguidos por motivos justos, por amarmos Jesus. E disserem todo mal contra vós, e ele fecha o versículo, por minha causa. Por minha causa. Ou seja, é bem-aventurado aquele que é perseguido por ser de Jesus, por pertencer a Jesus. É nisso que tá o valor. Olha que interessante. A gente está hoje bastante preocupado aí com tudo que vem acontecendo no mundo. Num certo sentido, até essas restrições que os governos têm colocado, a prefeitura e o governo do estado, que tem uma gerência ou até uma ingerência maior sobre as igrejas, de fechá-las, de evitar aí as acumulações. Então é muito comum algumas pessoas insinuarem que está havendo uma perseguição, alguma forma de calar os cristãos.
Ainda não dá para perceber isso, ainda não dá para fazer uma afirmação a respeito de algo assim, com todas as letras, porque a gente continua aqui no Facebook. Olha, por exemplo, que interessante, no começo lá da pandemia, não sei se vocês se lembram, algumas lives do Facebook estavam sendo derrubadas. E alguém chegou até a soltar assim alguns comentários, estão derrubando as lives dos pastores que estão fazendo os cultos. E depois outras pessoas começaram a entrar e dizer, não, estão derrubando outras. É uma dificuldade da própria plataforma de manter. Me parece que essa foi a verdade, porque desde então a gente vem fazendo as lives da gente com bastante tranquilidade e parece que as coisas mais ou menos se ajeitaram. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa ter uma compreensão do que é de fato uma perseguição religiosa e de que o que nos coloca realmente na condição de bem-aventurados. Então a gente vê, por exemplo, muitos cristãos arrumando brigas, arrumando confusões por causa de questões políticas, por causa de questões sociais, por causa de questão de ponto de vista a respeito de alguns assuntos, e fazem uma tradução dessa perseguição como sendo uma perseguição cristã, quando na verdade não é. O que é de fato, então, uma perseguição cristã? Do que Jesus realmente está falando? Ele está falando de quando o povo dele está vivendo de verdade a vontade dele e pregando a verdade. E qual é a verdade espiritual? De que os homens são pecadores e de que a ira de Deus está sobre os pecadores. E que a única maneira dos pecadores terem as suas dificuldades resolvidas com Deus é se arrependendo dos seus pecados e entregando a sua vida a Jesus Cristo. E é interessante porque, vamos pegar um exemplo dos apóstolos que estão evidentes aqui na Escritura. Eles começam então, por exemplo, na primeira perseguição que tem, logo depois da pregação do Pentecostes e tudo, que Pedro e João são presos, uma das coisas que os homens querem impedir, olha que interessante, Pedro e João, não é deles darem as suas opiniões políticas, não era deles darem as suas opiniões pessoais. Eles açoitaram lá, deram uma surra neles e disseram, não vão falar de Jesus mais. E aí, eles têm direito até à desobediência civil nesse sentido, porque eles falam assim, a gente não vai poder deixar de falar do que a gente tem ouvido, mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, nós vamos sair daqui e nós vamos continuar falando que Cristo é Deus, que Ele ressuscitou, que Ele voltará e que todo homem precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele como único e como suficiente Salvador. Olha só, isso é uma perspectiva que a gente não pode perder. Ela está nas palavras de Jesus. Veja que Jesus, por exemplo, ele jamais se revoltou contra a autoridade romana. Foram cobrar o imposto dele. O que ele fez? Ele pagou. Ele foi levado diante das autoridades, num julgamento injusto. Ele as respeitou, ele até, digamos assim, aceitou a decisão daquele tribunal. Ele ofendia, digamos assim, diretamente as ideias distorcidas dos fariseus e dos saduceus, mas ele era um homem que reconhecia a autoridade de um sacerdote, de um sumo sacerdote, e reconhecia na vida das pessoas que realmente procuravam fazer a vontade de Deus quando elas estavam ali diante dele, porque ele conhecia o coração humano. Ou seja, nós temos uma mensagem que é única e exclusivamente nossa. Eu não estou falando de um exclusivismo assim egoísta. Eu estou dizendo que pertence à igreja cristã a mensagem que ofende. E a mensagem que ofende não é a mensagem bem baseada intelectualmente nos fatos e nos filósofos. A mensagem que ofende, a mensagem que envergonha o mundo é a de que nós precisamos de Jesus Cristo como Senhor e como nosso Salvador. De que Ele morreu numa cruz e de que nós precisamos carregar diariamente a nossa cruz. É esse o motivo que traz sobre nós essa felicidade e essa bem-aventurança. É preciso separar, identificar muito bem as coisas. Sermos perseguidos e nos injuriados porque somos cristãos, porque nos identificamos com Cristo, porque falamos de Cristo e porque procuramos espelhar a nossa vida em Jesus. Essa é a bem-aventurança bíblica.
Nós tivemos alguma dificuldade aqui, mas provavelmente não foi sinal de internet. Mas eu acho que deu para terminar, né, a nossa ideia aí, a nossa mensagem a respeito disso, do que é realmente ser cristão e quais são os motivos que podem nos levar a sermos aí perseguidos por Jesus, tá bom? Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua. Vamos então, irmãos, agora nesse momento, para as nossos pedidos de oração, o nosso momento especial de oração que a gente tem sempre aí na nossa live aí do Pão das Três. E eu queria começar, veio um pedido aí bastante especial para a gente vai atender com bastante carinho. Hoje, o nosso irmão José Alves está completando 80 anos de idade. Como nós temos mais de um José Alves na nossa igreja, a gente costuma brincar que eu tenho um e o dois, então seria o dois, né? Que é o marido da nossa irmã Zuleide, né? Que é também aí o cunhado da nossa irmã Noêmia. Os três são membros da nossa igreja e hoje, exatamente hoje, dia 29 de junho, ele está completando 80 anos de idade. Portanto, queríamos parabenizá-lo nessa tarde, pedindo que Deus possa guardá-lo e possa abençoá-lo. E tem um versículo da Bíblia que ele gosta bastante e é bastante significativo e eu gostaria de ler com os irmãos nesse momento, que é o Salmo 92, o versículo 14, que nós já tivemos até em lives aí ou em momentos anteriores oportunidade de ver aí os pastores comentando a respeito desse texto. Inclusive a gente tem um paralelo dele no livro de Isaías e diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. É assim que está na versão da ARC, Almeida Revista e Corrigida. Então, que o irmão aos 80 anos de idade continue dando seus frutos, sendo viçoso, vistoso e florescente. Florescente é uma palavra interessante porque pode dar a intenção daquele brilho, né? Mas nesse caso aqui é que dá flores, né? Que dá seus frutos, ainda produz mesmo na velhice, mesmo na idade já, aí olha, 80 anos de idade, que Deus possa te abençoar. Vamos também lembrar de alguns pedidos que nós temos aqui, de gratidão, algumas coisas que vêm aparecendo, tá bom? A Vilma está bem, fará o tratamento em casa, né, que é a irmã da nossa irmã Zilma, uma boa notícia. O Bruno da Cida Santos também está melhor. O Equias, que passou por uns momentos aí de dúvida, testes inconclusivos, está recuperado. A Michele, a gente tem orado bastante pela vida da Michele, que é a esposa do Cleito, a mãe do Filipinho, a nora do Edmilson, né, que é da Maria das Neves, tá? O Wilson, nosso irmão Wilson também, o famoso irmão Wilson palmeirense, né, o amante aí do Palmeiras. As dores também vêm diminuindo, né? Ele tem um probleminha aí, uns problemas aí nas pernas, né? Vamos continuar orando por isso. A irmã Cida Teixeira tem agradecido no grupo pelos tratamentos pelos quais ela tem passado e que tem tido aí algum avanço. A Silmara também pede pela cunhada dela, que retirou um rim. Continuamos orando pela vida da Vera Lúcia, que é filha da nossa irmã Iracema. A Vera Lúcia Carneiro também, o Tadeu Lopes, que é uma pessoa que, se eu não me engano, trabalha com ela, que está doente. A Andréa Volpe pediu pelo Giancarlo Lazari, que está doente também, numa situação bastante delicada. A Rose pela tia Maria, né? A gente já está chamando de tia Maria também, que teve um problema aí, está fazendo agora um tratamento e tudo mais. A Gilda, ela tem colocado o pedido de oração pela cunhada dela, né? Que é a Vaneide, e a irmã dela, Jocélia, que é enfermeira. E ser enfermeiro numa fase como essa é bem difícil. A pequena Luíse, não tem uma atualização dela já há algum tempo aí, eu vou procurar uma atualização, mas vamos continuar orando pela vida dela. Além disso, nós temos aí os desempregados, os demais idosos da nossa igreja e as autoridades também das nações, os nossos missionários e os pastores também, que a gente tem que manter constantemente, então, nas nossas orações. Então, quero convidar os irmãos nesse momento a juntos buscarmos a presença do Senhor e orarmos por essas vidas, agradecendo pela vida do irmão Zé Alves, por aqueles que estão melhorando, pela vida também daqueles que estão em tratamento. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esse momento.
esse momento que é um momento de oração, em que juntos buscamos a Tua presença, intercedendo a vida pelos nossos irmãos e pelos seus parentes, pessoas que são importantes para nós. Te agradecemos porque orar pela vida deles é um privilégio e é também uma responsabilidade. Obrigado pela vida do nosso irmão José Alves, que está completando mais um ano de vida, os seus 80 anos, e ele escolheu esse salmo tão importante, dizendo que ainda quer ter o vigor, ó Deus, para poder servir ao Senhor. Que seja um dia de alegria, de paz, tanto para ele quanto para todos os seus familiares. Te agradecemos pela vida do Equias, que passou por momentos difíceis, mas está bem melhor e está se recuperando. Te agradecemos pela vida da Cida também, que está em tratamento e tem evoluído, tem desenvolvido bem, ó Pai, diante desse tratamento. Pessoas, ó Pai, que também ainda continuam internadas, ó Deus, lutando pelo seu bem-estar, lutando pela sua saúde, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa ajudá-los, possa abençoá-los e confortar também o coração dos familiares, ó Pai, que nesses momentos ficam preocupados, ó Deus, muitas vezes angustiados, porque vivemos um momento de grandes incertezas, ó Pai. Continuamos nos colocando nas Tuas mãos como servos do Senhor para sempre fazermos a Tua vontade. Abençoe a vida dos profissionais de saúde que têm trabalhado, ó Deus, incessantemente nesse período de pandemia. Tenha misericórdia da vida também das nossas autoridades, ó Pai, que diante de um problema tão grandioso, que se somou, ó Deus, a tantas outras dificuldades que nós já encontrávamos, colocou, ó Deus, o Brasil numa situação tão difícil. Mas eu sei que a Tua misericórdia, Deus, está sobre nós, está sobre a vida dos Teus servos, e o Senhor, ó Deus, mais uma vez, nos guiará, ó Pai, nesse momento de escuridão, de dificuldades, ó Pai, e nos trará, ó Deus, alegria, vitória, bênçãos, crescimento e edificação, apesar, ó Deus, de todas as dificuldades. Continue nos abençoando, ó Pai, nos permitindo a cada dia realizar o Pão das Três, a termos também, ó Deus, os nossos cultos através do YouTube. Continue, ó Deus, cuidando da vida dos pastores da Igreja da Vila das Belezas, dos pastores batistas, dos pastores de outras denominações que têm procurado fazer, ó Deus, a Tua vontade. Tranquiliza também, ó Deus, aquela parcela do Teu povo, ó Deus, que está, ó Deus, inquieta, ansiosa, angustiada. Traz tranquilidade, ó Deus, ao coração do Teu povo, os ajudando a guardar o momento certo, que eles possam aproveitar esse momento para continuar lendo, orando, buscando a Tua presença, participando dos cultos online, e que quando tivermos a oportunidade de voltar, possamos voltar, ó Deus, com uma energia, com uma garra, com uma vontade que jamais tivemos, ó Pai, tendo, ó Deus, a nossa fé renovada, a nossa vontade de comunhão renovada, o nosso desejo de estudar a Tua palavra renovada, de cantar, ó Deus, com a Tua igreja presencialmente também renovada, enfim, que seja, ó Deus, esse momento, um momento para valorizarmos, ó Deus, ainda mais esses momentos tão preciosos que o Senhor sempre nos deu, de estarmos juntos, reunidos como igreja. Muito obrigado, nós oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. E é isso aí, irmãos. Continuamos orando. Podem continuar enviando aí os seus pedidos de oração. Nós estamos encerrando nessa tarde o nosso Pão das Três. Amanhã tem Pão das Três de novo, terça-feira. Amanhã com o pastor Márcio. Então fiquem aí ligados, antenados, aguardando esse momento e participando também desse momento tão precioso da vida da nossa igreja. Que Deus abençoe a vida de todos.